Estamos nos aproximando do tempo pascal. E a proximidade do tempo pascal traz também para nós já alguns detalhes dentro da liturgia que precisamos observar, principalmente com o Evangelho de São João. Um evangelho que é escrito tendo em vista um grande confronto entre Jesus Cristo e os judeus. E como se aproxima da Páscoa, e consequentemente, viveremos o domingo da Paixão, a Sexta-feira Santa, a liturgia já vai nos dando algumas pistas pelos motivos, dos motivos pelos quais Jesus Cristo foi acusado e também, ao mesmo tempo, consequência das acusações, crucificado. Então, o Evangelho de São João, ele marca um pouquinho essa grande hostilidade que existe entre Jesus Cristo e o povo, e os judeus, não o povo judeu, mas as autoridades, os sumos sacerdotes e alguns da sua época. Por isso que quando você faz uma leitura do Evangelho de São João, você vê, de um lado, judeus acusando Jesus e Jesus Cristo se defendendo. Por um outro lado, nós vemos também Jesus Cristo algumas vezes acusando eles. E nós vamos tocar em vamos lembrar de algumas passagens que faz referência a essa acusação de Jesus Cristo aos judeus. Mas nós precisamos imaginar um pouquinho do que está acontecendo. Um tribunal em que existem os acusadores e, consequentemente, os opositores e o acusado. Os opositores são, no caso, como eu já disse, estes homens, a liderança, as autoridades da época. Por outro lado, está Jesus Cristo acusado. Como nós estamos vendo hoje pelas nossas TVs, alguns julgamentos que estão acontecendo de fatos que marcaram a vida, infelizmente, marcaram de forma negativa a vida do povo brasileiro. Nós estamos vendo estes tribunais acontecendo, estes julgamentos acontecendo. E neste julgamento em que Jesus Cristo está, eu não posso nem dizer julgamento, mas nestas acusações que Jesus Cristo está, aqui no capítulo 5 do Evangelho de São João, Jesus Cristo, para se defender, aqui, assim como se faz nos mais diversos tribunais por aí, Jesus Cristo recorre às suas testemunhas. Um bom julgamento tem que ter as testemunhas. Ajunta lá as diversas provas da defesa, provas da acusação, as testemunhas de defesa, as testemunhas de acusação, e ora uma vai falar, ora outra vai falar. E é isso que está acontecendo aqui no Evangelho de São João. Jesus Cristo, diante das acusações, e depois eu vou voltar um pouquinho no qual é esta acusação específica de Jesus. Jesus Cristo, neste Evangelho, recorre àqueles que são as suas testemunhas, que dão a veracidade do seu ministério diante dos homens. E como testemunha de Jesus Cristo, Jesus aponta no texto João Batista. Voltamos lá no comecinho do Evangelho de São João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz e aponta para o Cristo. Eu não sou digno nem de desatar-lhe a sandália dos seus pés. Aquele que eu ver o Espírito descer sobre ele. São todas as palavras de testemunho de João. Jesus Cristo aponta ao Pai. No Evangelho de São João não cita, mas podemos fazer referência do batismo e da transfiguração de Jesus Cristo. Eis o meu Filho muito amado, escutai-o, palavras do Pai. Jesus Cristo neste Evangelho aponta também as Escrituras,
o Antigo Testamento como uma prefiguração do Cristo, já como um anúncio do Cristo. Então, a verdadeira leitura do Antigo Testamento tem que estar à luz do ministério de Cristo, e ao mesmo tempo o ministério de Cristo já é pré-anunciado no Antigo Testamento. Então, a verdadeira compreensão da Sagrada Escritura se dá de uma forma completa e não de uma forma isolada, como se queria fazer no tempo dos judeus. E por fim, as obras. Jesus diz: eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o meu Pai concedeu que eu realizasse. Se nós pensarmos, como eu estou dizendo, que Jesus Cristo está aqui numa polêmica, num tribunal, passando por acusações, e ele diz: as obras que Deus me concedeu realizar dão testemunho de mim. Nós precisamos voltar no evangelho que a liturgia nos ofereceu na terça-feira, que foi uma cura milagrosa, uma cura no dia de sábado, e uma cura que aconteceu em que Jesus disse para aquele homem: pegue a sua cama e anda. E dentro deste contexto é que Jesus Cristo está enfrentando estas acusações. Então, Jesus diz: eu tenho uma obra que é testemunho de mim, e é justamente por causa desta obra que ele está sendo acusado. Justamente pelo seu ato de salvação, pelo seu ato de libertação, pelo seu ato de transformação da vida daquele homem, mas ao mesmo tempo também pelo conselho, carrega a sua marca, é que Jesus Cristo está sendo acusado. Por obras nós podemos entender todos os seus atos de cura, todos os seus atos de milagres, mas também todo o seu ensinamento. Se fôssemos resumir, toda a vida de Jesus Cristo é justamente uma obra de salvação, é uma obra de revelação do amor de Deus, mas ao mesmo tempo, e por isso os problemas, é uma obra de exortação, é uma obra de acusação dos pecados, é uma obra em que Jesus Cristo, ao mesmo tempo, revela o amor de Deus, mas também aponta os erros. E justamente pelo fato de apontar os erros, de apontar as falhas, de dizer que está errado, acontece esta polêmica entre Jesus Cristo e os judeus. Jesus Cristo, por muitas vezes, ele disse: muitas vezes não, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 22, Jesus diz: se eu não lhes houvesse falado, eles não seriam culpados de pecado, mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Então, o ministério de Jesus Cristo, toda a obra que Jesus Cristo realizou, ao mesmo tempo que revelava todo o amor de Deus, mas também apontava os erros. Em uma outra passagem, falando sobre o Espírito Santo, Jesus Cristo diz: quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. Então, toda esta obra de Jesus Cristo, toda essa ação de Cristo no mundo, uma ação maravilhosa, porque anuncia o amor, anuncia a verdade, anuncia a bondade de Deus, também é um alerta contra o pecado, também é uma acusação contra o pecado, também é uma exortação para que saia de uma vida velha, deixe a vida de pecado e entre para uma vida na graça de Deus. E isto gera e gerou muitos problemas, gerou muitas confusões, porque Jesus Cristo, ele justamente revela, mas consequentemente ele precisa denunciar. E toda a revelação do amor de Deus, muitas e muitas vezes, contraria e contrariou a vida em que muitos homens e muitas mulheres estavam vivendo. Como eu estou dizendo para vocês que toda a vida de Jesus Cristo é
esta obra de salvação, que é uma vida de revelação, mas ao mesmo tempo de exortação, Jesus Cristo no seu Evangelho também, no Evangelho de São João capítulo 18, diz o seguinte: eu fui enviado ao Pai, e eu também envio a cada um dos discípulos ao mundo. A mesma, não digo a mesma missão, são missões diferentes, mas toda a autoridade e toda a revelação de Jesus, que Jesus Cristo veio oferecer ao mundo, Ele confia aos discípulos. Por isto que a vida dos discípulos de Jesus, ao mesmo tempo que é também a revelação da sua própria pessoa, acaba se tornando o quê? Exortação, convite à saída do pecado. Ao mesmo tempo que a vida do discípulo é a revelação de Cristo, torna-se este sinal contra o pecado, torna-se este sinal contra o mal. São Paulo também nas suas cartas vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos outros Cristos neste mundo. Então, o nosso ministério, assim como o de Cristo, é um ministério de revelação do amor de Deus, é um ministério que anuncia Jesus Cristo, é um ministério que tem a missão de revelar Cristo ao mundo e, consequentemente, contrariar as obras do mundo. Por isto que, se nós vivemos de tal modo a vida de cristão, se nós vivemos de tal modo aquilo que Jesus Cristo pediu para nós vivermos, e São Paulo, na sua carta, também nos traz aquilo que são obras para os cristãos viver, e ele contraria o que é obra do mundo, que é obra da carne e frutos do Espírito, e depois ele descreve para nós todos os frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o autodomínio. Resumindo tudo isso, uma vida no Espírito, uma vida configurada a Cristo, não tem como um cristão que vive de fato o seu cristianismo não ser um sinal de contradição e, consequentemente, não ser também um sinal de confusão. E se é um sinal de confusão, consequentemente vai enfrentar muitos problemas, consequentemente vai enfrentar muitas resistências, consequentemente vai enfrentar muitos conflitos. Sabe aquele ditado muito conhecido, que as pessoas pensam muitas vezes, é um simples ditado, mas que na verdade tem uma realidade muito profunda? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Nós podemos dizer o seguinte: quanto mais santos, mais confusão nós arrumamos. Qual foi o canto de entrada? O canto de entrada foi: ou santos ou nada. Consequentemente, ser santo no mundo em que é envolvido pelas trevas, ser santo no mundo em que a minha postura será contra uma sociedade de pecado, consequentemente, eu vou enfrentar mais problemas neste mundo. Eu estou inserido juntamente com Cristo no quê? Eu sou inserido num tribunal em que constantemente eles estão acusando os meus atos. Constantemente eles estão se opondo à minha vida. Constantemente eles estão se opondo àquilo que eu vivo. Por isso que o cristão, ele é, uma vez configurado com Cristo, ele está exposto aos mais diversos insultos e às mais diversas palavras pejorativas é oferecida a um autêntico cristão.
é chamado alguns títulos, é chamado de rato de igreja, é chamado de mulher de padre, é chamado de sacristão e tantas outras coisas, mas justamente porque está contradizendo uma sociedade que vive no pecado, está contradizendo uma sociedade que tem como pecado o projeto de vida, e ao contrário, nós estamos fazendo o quê? Nadando contra a maré. Então não tem como um cristão que vive a autenticidade da sua fé passar por este mundo sem provações, passar por este mundo sem conflitos, passar por este mundo sem enfrentar alguns problemas, a não ser que seja um cristão 007. O que é um cristão 007? Vocês lembram aí de um filme muito famoso, o filme 007? O que é o 007? É um espião. É um espião que está inserido ali, mas ele já encarnou tanto a vida da onde ele está inserido, que as pessoas não conseguem mais distinguir. Você sabe que tem um espião no seu meio, mas você não consegue identificá-lo. Por quê? Porque a vida do espião é tal qual a vida daquele grupo em que ele está espionando. E por isso nós vemos alguns policiais que fazem o quê? Se disfarçam de traficante para estar no meio dos traficantes. Se disfarçam disso para estar... disfarçam de alguma coisa para estar no meio. E daí ninguém sabe, ele é um espião. É um cristão espião. Olha para a vida do cristão e olha para a vida de um outro qualquer e identifica o quê? A mesma coisa. Por isto que nós somos chamados a este mundo a realizar as obras de Cristo. E realizar as obras de Cristo é contrariar o mundo de pecado. Contrariar o mundo de pecado é, consequentemente, entrar num pouco de conflito. Não é ser cristão intransigente, não é ser cristão que sai por aí dizendo: você já está condenado, você já está condenado, você já está condenado. Mas é um cristão que está vivendo de tal forma a sua fé, que só de olhar para ele você já diz assim: e esse daí eu já sei que é contra aborto, esse daí eu já sei que é contra adultério, esse daí eu já sei que é contra a união homoafetiva, esse daí eu já sei que é contra isso, que é contra aquilo. E se eu estou vivendo isto, eu falei: opa, então eu sei que esse daí já não está muito a favor com a minha vida, com o meu estilo de vida. Mas não é que você foi dizendo para ele: você é isso, você é aquilo. É o próprio viver. Cristão é chamado assim, é chamado a uma vida autêntica, a uma vida de testemunho, e não uma vida de espião, que aqui é uma coisa, lá no mundo se molda a qualquer um, se molda a vida mundana e vive como eles. E daí as pessoas, quando olham, não sabem distinguir. Nossa, aquele lá é cristão, mas está vivendo isso? Ainda eles fazem isto. Porque uma vez que ele sabe que é cristão e está vivendo como eles, o que é que eles vão dizer? Está na igreja e ainda está vivendo isto? Diz que reza e faz isso em casa? Diz que reza e comporta desse jeito? E ainda o testemunho de cristão se torna uma vergonha para si mesmo e para a própria igreja. Por isto que não tenha medo, se você, cristão autêntico, de vez em quando enfrenta uns conflitos pela vida por ser cristão. Mas você está rezando demais, mas você está fazendo isso demais, mas você está indo muito para a igreja, mas você está assim, mas você está assado. Saiba que você está no caminho certo. Você está contrariando aquele que não faz, que não quer fazer,
que pelo contrário está acomodado na sua vida, na sua vidinha, ou de um cristão 007 que só disfarça de ser cristão, ou então alguém que realmente não quer ser cristão e você está vivendo agora aquilo que Cristo viveu em todo o seu evangelho. Mas não tenha medo. Se você está vivendo isso, você está no caminho certo. Suspeite se a sua vida está muito boa, muito tranquila e não está incomodando ninguém. Porque se você não está incomodando ninguém, talvez é porque a sua vida está igual a deles. E se a sua vida está igual a deles, não vai incomodar mesmo, porque é isso que eles querem. Agora, se a sua vida é de um autêntico cristão, que vive as obras de Cristo, está configurado a Cristo, vive conforme a Cristo, não tem um outro caminho. É o caminho da acusação, é o caminho da oposição, é o caminho de muitas e muitas pessoas contrariando a tua vontade. Não é à toa, e por aqui eu encerro, não é à toa que o termo testemunho, ele vem do grego da palavra martiria. Martiria significa martírio. O testemunho autêntico da vida de um cristão vai exigir dele o sacrifício. Vai exigir dele essa dimensão de martírio. Todas as vezes que você encontrar na Sagrada Escritura a palavra testemunho, consequentemente já saiba, esta palavra aqui, se eu for lá no grego e pegar ela direto do grego, eu vou encontrar a palavra martiria, ou seja, martírio. Então, se você está vivendo um autêntico testemunho, está gerando um pouquinho de martírio para a sua vida, ótimo, nós estamos no caminho certo. Nós precisamos, cristão precisa perder um pouquinho o respeito humano, porque eu não posso desagradar, porque eu não posso contrariar, porque eu tenho que viver a minha fé de forma em que eu não posso contrariar os outros, eu tenho que respeitar a todos. Sim, temos que respeitar, não temos dúvida disso, mas também nós temos que viver com autenticidade, e viver com autenticidade não tem outro caminho em a própria vida já ser uma denúncia do pecado do outro. Então, que esta liturgia e que ao mesmo tempo esta quaresma conceda a nós a capacidade de uma reflexão para ver se a nossa vida está de fato conforme a vida de Cristo. Se de fato a nossa vida é uma vida de um testemunho autêntico de Cristo, e um dos termômetros é: eu estou incomodando? Eu estou incomodando as pessoas pelo fato de eu ser cristão? Porque senão nós corremos o risco de termos um título de cristão, mas, como eu já disse, vivemos como espião. Somos cristãos, mas estamos com a vida moldada ao mundo. E daí não incomodamos ninguém e não provocamos a consciência de ninguém para sair dos seus pecados. Então, que esta quaresma, neste caminho de reflexão, seja para nós isto, esta revisão de vida. Eu sou chamado a cumprir as obras de Cristo. Jesus Cristo, quando cumpriu as tuas obras de salvação, gerou problema para si mesmo. E se eu estou gerando alguns problemas por ser cristão, ótimo, eu estou no caminho certo. Se eu não estou gerando nenhum problema, tenho que rever a minha vida, porque ou estou com a vida moldada a eles, ou estou com muito respeito humano e eu não quero desagradar ninguém. Mas nós cristãos não somos chamados para isso. Somos chamados para ser palavra de Deus, palavra de amor de Deus para o mundo e, consequentemente,
exortação para que os homens e mulheres deixem a vida de pecado e venham para a graça de Deus.